Sejam todos bem-vindos. Esta é uma obra produzida pelo docente e integra os planos de ensino das disciplinas ofertadas pelo Departamento de Morfologia, na área de Histologia e Embriologia, para os cursos de graduação do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde e Centro de Ciências Agrárias Aplicadas. Saudações, eu sou o professor Emerson e serei o seu locutor nesta obra intitulada Temas em Histologia e Embriologia. Nas áreas de Histologia e Embriologia, serão apresentadas videoaulas conceituais teóricas, com a apresentação dos conceitos morfológicos e de construção dos tecidos, órgãos e sistemas, e do seu desenvolvimento em humanos e animais domésticos. Em ambas as áreas de Histologia e Embriologia, dividiremos os assuntos em módulos básicos e de sistemas, de acordo com o avanço da complexidade de discussão dos temas vinculados à oferta das disciplinas para os diferentes cursos das áreas de saúde ou agrárias. As videoaulas são de caráter obrigatório e pré-requisito para as aulas discursivas presenciais semanais ou para as aulas discursivas síncronas, ofertadas em regime excepcional. Bom curso a todos os espectadores. Nesta videoaula, damos continuidade à discussão das características da gametogênese. Detalhando-se o processo de ovogênese, pode-se observar que, após a primeira fase de multiplicação, ocorrerá o primeiro período de crescimento, que ainda estabelece-se durante a vida uterina. Do estágio anterior, estima-se que apenas as ovogônias na superfície dos ovários sobrevivem a todo o processo e permanecem bloqueadas no estágio de diplóteno, ainda com o núcleo intacto e circundada pelas células foliculares achatadas, formando assim o folículo primordial. Então, nesta fase de crescimento, as células foliculares que circundam os ovócitos primários são estimuladas e passam a ser cuboides. Nesta fase, essas células foliculares cuboides passam a ser denominadas de células da granulosa. Os ovócitos também sofrerão crescimento na ordem de até 4 vezes o seu tamanho inicial. A este conjunto de ovócito primário crescido e células da granulosa, damos o nome de folículo primário. Cumprindo-se esta etapa, as fêmeas devem nascer com folículos primários povoando os ovários. Deve-se ter atenção que os ovócitos primários tornam-se aptos para retomarem a continuidade do processo de meiose nesta fase. Contudo, só continuarão o processo de meiose quando for atingida a puberdade. Ao atingir-se a puberdade, observaremos no parênquima do ovário a presença de folículos
em estágios diferenciados. Podemos encontrar folículos primários, folículos secundários, terciários, e apesar dos vários estágios de crescimento, a maioria sofrerá atresia. Deste modo, caracterizamos os folículos em folículos primários. Como havíamos visto anteriormente, são compostos por células da granulosa em monocamada e aspecto cuboide, e ovócito primário grande, que reinicia o processo de meiose, agora, pois atingiu a puberdade. Folículos secundários. Ocorrerá o aumento das células da granulosa. Tanto o ovócito como as células da granulosa produzirão glicoproteínas, que serão depositadas no entorno do ovócito, formando-se, deste modo, a zona pelúcida. Apesar da disposição desta camada entre as células da granulosa e o ovócito, não há separação completa entre estas células, pois permanecerão unidas por junções comunicantes do tipo gap. O tecido conjuntivo ovariano, também denominado de estroma ovárico, sofrerá rearranjo devido ao crescimento dos folículos. As células do estroma, que estão mais próximas à superfície do folículo, formarão uma região denominada de teca interna, cujas células iniciarão a produção de esteroides em associação com as células da granulosa, por um sistema denominado de produção em duas células, onde as células da teca interna produzem os andrógenos, que serão passados para as células da granulosa, para aromatizá-los e então obter-se a produção de estrógeno. As células do estroma, que estão mais afastadas, formarão a teca externa, que é considerada uma camada de suporte. Continuando-se ao processo de crescimento, os folículos terciários serão formados pela continuidade do aumento de número de células da granulosa. Adicionalmente, entre estas células, passará a acumular líquidos, que tenderão a formar um único espaço repleto, denominado de antro, o qual dividirá a camada da granulosa em duas regiões. Uma região mais externa, em contato com a teca interna, e uma região que permanecerá
aderida à zona pelúcida, denominada de coroa radiada. A formação do antro é incompleta, ou seja, não separa completamente as camadas da granulosa. Desta forma, uma terceira formação é encontrada abaixo do ovócito e que mantém ligada a coroa radiada à camada externa de células foliculares, chamado de cúmulos óforos. Esta estrutura apresenta a função de suporte do ovócito em relação ao antro folicular e de nutrição das células da coroa radiada e do ovócito. Nesta fase, o ovócito então permanece dormente, ou seja, prepara-se para o processo de capacitação ovacitária para adquirir capacidade em ser fertilizado e de prover o sustento ao desenvolvimento inicial do embrião. Seguindo-se o processo de ovulação, os folículos terciários passam pelo processo de maturação. Deve-se ter atenção que o processo de maturação compreende duas fases: uma maturação folicular e uma maturação ovacitária. Ambas as fases são desencadeadas pela estimulação do hormônio luteinizante. A ovulação ocorrerá somente com o pico do hormônio luteinizante, que ocorrerá juntamente com o pico do hormônio folículo estimulante. O período do início do pico do hormônio luteinizante é espécie específico, variando entre 12 horas a 40 horas. O controle hormonal é fino para a ocorrência da ovulação. Assim sendo, a produção de esteroides pelas células da teca interna cessa, fazendo-se com que haja diminuição e parada da produção de estradiol. Ao mesmo tempo, inicia-se a produção de progesterona. Neste tempo, a parede do folículo encontra-se estimulada para o rompimento e consequente liberação do ovócito. A maturação ovacitária é concomitante, havendo-se então a retomada do processo de meiose pelo ovócito. Contudo, na ovulação, a meiose ainda não será completada, ou seja, no momento da ovulação, o ovócito é liberado na metáfase da meiose 2. Nesta imagem, pode-se observar cada tipo de folículo em maiores detalhes. Na tabela, demonstramos a diferenciação gonadal por espécie
que logicamente é variante em cada uma dessas espécies. Na próxima videoaula, damos continuidade à discussão das características da gametogênese.